Você viu a espada do Ned Stark? E a nova estátua do Rei Viserys? Você sabe o que mudou do livro pra série nesse novo episódio da Casa do Dragão? Então vem comigo pra análise completaça nesse vídeo. Vamos lá. Responde rápido. Fala pra mim o nome de uma ferramenta IA top das galáxias. Vai, pensa em uma ferramenta. 3, 2, 1. Falou ChatGPT, não falou? Errou. O mercado tá cheio de ferramentas muito superiores ao ChatGPT, só que você parou no tempo. Tem chat muito mais rápido, tem IA específica para criar imagens, IA que é específica em redes sociais, anúncios, dá vontade de ter todas, né? Mas às vezes falta força para bancar tudo, eu sei disso. Só que não falta mais. A Dunk Code AI tá oferecendo hoje uma chance única pra gente. É o Dunk Hub, que junta todas as possibilidades de IA tops do mercado num pacote só, para você criar o que você quiser, tudo junto, num pacote só. Nesse pacotão absurdo, tem o Copy Generator para você criar conteúdos infinitos de texto, imagens, posts, carrossel, anúncios, um monte de coisa desse tipo, tá? Tem também o eBook Generator, que escreve e-books para você. É só você colocar no prompt ali o que você quer e pronto. Seu livro autoral vem prontinho para você vender. Já coloca lá em alguma plataforma e começa a vender e ganhar dinheiro. Tem também o Code Quick, que é um criador e interpretador de código para sites e aplicativos. Tem também o GPT Max, que é um chat GPT superior. Você treina a tua própria IA para fazer o que você precisa. E nesse mês tem vários outros bônus casca grossa, ok? Você vai levar junto no pacote o My Images, que é um criador de imagens que já veio o Midjourney para fazer imagens profissionais de verdade. Tem também o curso de engenharia de prompt e o curso IA para negócio para você aprender a dominar todas as IAs de verdade e fazer dinheiro com essas IAs. E vem até o Voice Clone, que clona qualquer voz em segundos para você. O Dunk Hub tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre. E o preço dá menos de R$3,20 por dia, surreal. Vem agora no link da descrição e aproveita essa oportunidade, sério. Vai mudar completamente tua rotina. Peter aqui! Eu não sei vocês de verdade, mas eu passaria o dia inteiro falando da Casa do Dragão, de House of the Dragon. Eu gosto demais. E é por isso que eu assisti esse episódio agora, 3 vezes domingo até agora. Eu esmiucei muita coisa, parava, frame a frame, voltava, é muito maneiro. Então eu trouxe análise no capricho, cara, no capricho você merece. Tem referência direto do livro. Eu trouxe vários detalhes visuais que você deve ter deixado passar, com certeza. Vamos conversar sobre simbolismos, sobre significados ocultos dentro dessa trama. Vem que o prato tá cheio de delícias nerdísticas e eu vou servir agora pra você quentinho. Pode pegar, tá servido, servido. Capricha nesse like e comenta, curtiu? Curtiu o que você assistiu até agora? Já tô de olho, hein? Vamos lá. Do you accept me as your queen and ruler? Bom, como eu falei no vídeo anterior, a série começou com a introdução completamente diferente, né? E por essa eu não esperava. Só que eu vou trazer pra você agora uma análise só da introdução, porque ela traz muitas referências e uma história completa, entende? Por isso que ela merece um vídeo até separado. Então vamos fazer um vídeo só pra ela, ok? Então vamos pro episódio em si. A primeira cena é uma floresta e barulho de corvo voando. Parece só um detalhe de enfeite, mas pra quem conhece a história e conhece bem esse universo, isso tem um significado muito importante por trás. Os corvos em Westeros são literalmente o sistema de comunicação a longa distância, entende? E se você parar pra pensar, né, que a temporada 1 terminou com a coroação inesperada do rei Aegon II, faz total sentido essa cena dando a entender que nesse momento agora vão ter corvos voando pra todos os lados, né, pros reinos grandes, pros reinos pequenos, dando essa notícia, os corvos vazando pra tudo quanto é lado. Então, é normal. E tem mais, né? Por mais que a série não tenha tratado disso agora, é óbvio que nessa comunicação toda aí tá a carteirada de quem jurar lealdade ao novo rei vai manter as suas terras e os seus títulos, entende? Aqui, ó o novo rei. O que você acha, entende? Da mesma forma que é o contrário. Quem ficar contra o novo rei pode se preparar pra perder tudo. Isso é uma informação que tá descrita em detalhes no livro e que na série virou só esse flashzinho do corvo voando, mas tem todo esse significado por trás. Esse corvo voando aí significa a notícia que dá a faísca da formação das facções verde e preta. Daí a gente acompanha o corvo até um Winterfell, né? Com a narração do Cregan Stark, falando sobre o preço alto que se paga pelo dever e pela honra. E isso faz, galera, muito legal, né? Uma costura com o que a gente tem em Game of Thrones, com a linhagem dos Starks e a seriedade que eles têm em cumprir promessas, cumprir os juramentos, esse tipo de coisa, né? Os Starks são assim. Ele tá falando da lealdade do Norte com a Patrulha da Noite, né? Em outras palavras, para servir lá na muralha. E é um discurso muito sério, cheio de honra. E condiz muito com o que o próprio Jon Snow pensava sobre o compromisso dele com a Patrulha da Noite. E vamos falar sério, né? É sempre reconfortante começar uma temporada em Winterfell, não é? É bom demais. Acho que dá um gostinho de Game of Thrones. Parece que continua lá, né? Na nossa casa, a gente tá acostumado. Lá na muralha, o Cregan diz que o inverno tá vindo. E isso faz mais uma costura direta com a série principal. Mostrando que mesmo, sei lá, uns 200 anos antes, ele já esperava pela profecia que veio se confirmar lá na frente com a série original. O filho da Rhaenyra, Jace, ele tá lá ainda cumprindo a missão que a Rhaenyra deu pra ele no final da primeira temporada, né? Ele conversa com o Cregan e tem um detalhe visual muito legal. O Cregan tá carregando a espada que vai ser usada pelo Ned Stark em Game of Thrones.
Você reparou nisso? A missão do Jace e do Luke, lá na primeira temporada, é relembrar os lotes do juramento de lealdade que eles fizeram pro rei Viserys, né? Diz que eles reconheciam a Rhaenyra como o legítimo herdeiro do Trono de Ferro, entende? Assim como foi a vontade do Viserys naquela época. Lembrando que foi nessa missão que o irmão mais novo dele morreu. Então, nesse momento, o Jace não tá nem sabendo a tragédia ainda. Mas logo ele vai saber. Os dois príncipes ficam negociando quem que vai pra guerra da Rhaenyra quando chega um corvo de Pedra do Dragão. Não mostra o que o corvo trouxe, mas logicamente ele tá dando notícia de que o Luke foi morto pelo tio deles. E a cena seguinte é o Daemon entregando tudo o que ele pretende nesse episódio. E o plano dele é audacioso. Primeiro ele convoca a Rhaenys pra ajudar a matar a Veiga lá em Porto Real. Isso significa voar pro território inimigo e investir contra a maior arma deles. Então uma coisa é muito clara pro Daemon. Pra ele, como estrategista de guerra, sabe? Enquanto a galera de Porto Real tiver a Veiga como arma, eles têm uma grande chance em batalha. Você tinha pescado essa? A outra parte do plano é basicamente olho por olho e dente por dente. Ou melhor, um filho por um filho. E esse é o nome do episódio, um filho por um filho. Então já que a Rhaenyra perdeu um filho, a Alicent estava fadada a perder o filho também. O que o Daemon quer é vingança sendo paga na mesma moeda. Isso literalmente é uma coisa que vem da obra original, né? A conversa continua e uma coisa fica bem clara. O Daemon não quer abaixar a guarda, né? E ele tá pistola que nesse momento a Rhaenyra não tá agindo como rainha, e sim como mãe. Isso é uma demarcação entre esses dois personagens que formam esse casal, né? O Daemon, ele sempre foi muito mais objetivo, muito mais impulsivo que a Rhaenyra. E ela é muito mais humana que ele. Nisso a Rhaenys explica pro Daemon como é o processo de uma mãe de luto. E essa explicação deixa subentendido que pro coração de mãe é tipo sem corpo, sem morto. Que enquanto as mães não veem o corpo do filho, né, ainda tem uma pontinha de esperança. Pra mãe é assim mesmo, sabe? Pra mãe e papai. E isso também é um aceno pro que acontece no livro. Lá tem vários relatos de informações desencontradas que o Luke morreu, ou de que ele podia ter sobrevivido, né? Então isso explica a Rhaenyra ter ido pessoalmente procurar o filho vivo ou morto. Essa conversa do Daemon e a Rhaenys, né, dá a entender algumas camadas da história. Primeiro que se passaram alguns dias entre o último episódio da temporada 1 e o primeiro episódio da temporada 2. Segundo é que a Rhaenyra deixou a Pedra do Dragão e foi sozinha pra Baía dos Náufragos buscar pelo corpo do Luke. Isso não é postura de uma rainha em guerra. Qualquer inimigo que cruzar o caminho dela nessa viagem, pô, pode pôr tudo a perder, né? Porque ela sozinha pode ser sequestrada, pode ser morta, né? Mesmo tendo um dragão, não importa. O outro lado também tem dragões, hein? A cena seguinte é a Rhaenyra olhando pro mar. Essa é uma cena bem pesada de significado, porque é uma mãe que só quer ter certeza que o filho morreu. Ela quer pelo menos um corpo pra velar, entende? Depois a gente vê o Corlys Velaryon no porto, né? E destaque é o dano físico dele depois da batalha de Stepstones lá na temporada 1. Outro detalhe é que o Corlys assume que se sente em dívida com Aerys por ter salvo a vida dele. Daí o episódio vai pra Porto Real. E um detalhe é que já tem as cores da facção verde dos Hightower por todos os lados. Percebe que não tem mais símbolo dos dragões Targaryen pela cidade? E lembrando, isso tá rolando só alguns dias depois da morte do Viserys. Tem que lembrar isso pra vocês, o Viserys morreu há pouco tempo. Aparece também, né, soldados armando um escorpião pra atacar um dragão voando. E logo eles percebem que é a Veiga, então o ataque é suspenso. Essa cena serve pra mostrar que os soldados estão lá, alerta máximo, né, com os olhos arregalados lá. Então o tempo todo assim, porque depois da coroação do Aegon, né, e a morte do Luke, um ataque de dragão pode vir a qualquer momento, pode acontecer. Então os caras têm que ficar lá, ligados. E no palácio vem a primeira cena da Helena, né? E ela é uma das personagens mais marcantes desse episódio. Ela diz estar com medo dos ratos, né? Isso é basicamente uma premonição do episódio Sangue e Queijo que vai rolar nos momentos finais desse episódio. E parece que só agora que o público começou a prestar atenção nas premonições da Helena, né? Mas lá na primeira temporada ela falou algumas vezes sobre a fera que vinha debaixo das tábuas. E isso descreveu certinho a invasão da Rhaenys durante a coroação do Aegon, que ela chegou lá com um dragão por debaixo do piso, lembra? Bom, agora ela também deu uma fala meio profética falando do medo dos ratos, né? Que dá uma antecipação bem direta sobre o que os caçadores de ratos vão fazer com o filho dela lá no final. Então ela tá direto fazendo isso, né? A gente que não tava pescando, né? A Helena tem previsões catastróficas. Ela é diferentona mesmo, né? Mas lá no final eu falo mais dela, no final desse vídeo aqui. Bom, o episódio continua mostrando um pouquinho da vida de cada um em Porto Real. Isso é uma estratégia quase que didática, como eu falei pra vocês no vídeo sem spoiler, né? Os caras fazem isso realmente pra deixar a gente entendendo, dando background de cada um. E é assim que o episódio vai ficando arrastado, mesmo sendo necessário ver o que tá acontecendo com cada um dos primeiros dias de reinado do Aegon, ok? Então, seguindo, em outro lugar da fortaleza, a Alicent e o Sir Criston aparecem fazendo bobiça lá, né? E no final a Alicent diz que isso não pode acontecer de novo. Agora me diz, alguém acreditou nisso? Mas essa cena reforça também como é que esses dois personagens mudaram de um tempo pra cá. No início, tanto a Alicent e o Sir Criston Cole, eles eram extremamente devotos. Eles eram extremamente fiéis aos parceiros deles. Tipo, super bondosos, né? Agora essa cena com os dois juntos fazendo coisinhas ali mostra que depois de tantas decepções, os dois estão juntos no outro patamar. E que no fundo também eles não são mais aqueles bonzinhos que eles foram, entende? Até porque, vamos lembrar mais uma vez aqui, o corpo do Viserys nem esfriou direito. Eles estão lá mandando brasa, galera. Pô, e como nada é à toa numa série dessa, eu falo sempre pra vocês, entre as cenas tem o recorte do caçador de ratos passando pelos cantos do palácio.
né, já incluindo ele nessa história. Isso é pra mostrar que ele já circula pelo castelo, e que é comum, né, esse tipo de empregado ficar lá, zanzando pelo palácio. Por isso que vai ser fácil ele executar o plano do Daemon lá no final. Outra coisa, tá, isso é mais simbólico, desde a primeira temporada eles mostram muitos ratos pelo palácio, lembra? Tá sempre assim. Principalmente quando o Viserys foi ficando cada vez mais doente. Cada vez mais aparecia ratos. O simbolismo disso é que cada vez mais os ratos estão cercando o trono. Os ratos são animais que no inconsciente coletivo, sabe, eles simbolizam a ganância, a covardia. E essas são características do tipo de gente que facilmente daria um golpe para ocupar o palácio, ocupar o trono. Gente que quer roubar o que não é deles, assim como os ratos invadem as casas, os porões, as despensas, pra quê? Pra consumir o que eles quiserem, que não é deles. Tinha pensado nessa? Bom, daí vem a reunião do Pequeno Conselho. E aí, apesar de ter muitos personagens envolvidos nessa cena, a gente tem dois personagens principais, o Aegon e o Príncipe Jaehaerys. Todo esse dia, até a hora do conselho, o Aegon deixa claro que ele quer preparar o Jaehaerys para ser rei um dia, mesmo ele ainda sendo uma criancinha. O Jaehaerys é o próximo na linha da sucessão do Trono de Ferro, entende? Por isso que o assassinato dele no final do episódio é muito mais grave do que imaginado. Porque o plano do Daemon, mesmo não sendo extremamente claro, acabou cortando a linha sucessória direta do trono do Aegon. E falando no Aegon, nesse episódio, as cenas que seguem com ele deixam algumas coisas muito claras e umas nuances novas. Primeiro que ele continua sendo aquele cara que não tá nem aí pra nada, sabe? Ele continua esse cara. Ele tem um ego, assim, tipo, gigantesco. Ele também não leva nada muito a sério, sabe? Bem do jeito que a gente já tinha visto na temporada 1. Mas agora o personagem do Aegon mostrou outras camadas. A primeira é mais óbvia, que ele é totalmente despreparado pro cargo de rei. Ele não faz ideia do tamanho da responsabilidade, que é ser um rei. Ele não faz ideia das regras, das estratégias, nada. Não sabe nem que trabalho faz isso, entende? Isso fica claro nas cenas do Pequeno Conselho e nas audiências de petição do povo. Mas tem mais. Alguns detalhes nas primeiras cenas do Aegon nessa nova temporada também mostram que, surpreendentemente, né, ele gosta de ser pai e ele se diverte com isso. Isso pra mim foi inesperado. E eu achei legal esse detalhe, né? Porque isso torna o personagem mais crível. A gente consegue imergir mais com ele, né? Ninguém é 100% ruim ou desinteressado, porra. Ele tem os afetos dele, por mais vida louca que ele seja. E além disso, o apego que ele tem com o filho, sabe, que foi mostrado agora, isso deixa a perda da criança ainda mais grave do que já era. Concorda? E outro detalhe que fica bem claro na cena das audiências é que o Aegon quer ser um rei bom. Apesar dele não fazer ideia do que o rei pode ou não pode dar pro povo, entende? Ele tem vontade de deixar todo mundo feliz. Percebeu isso? E isso também é inesperado se a gente pensar que ele parecia ser só um maluco, um arrogante, mimado e tal. Então fica uma coisa, né? A gente não esperava isso. Quem diria que o Aegon gostaria de ser um rei generoso? Voltando para a cena do Pequeno Conselho, tem vários detalhes ali que não podem passar desapercebidos. Primeiro que a Alicent pergunta se teve alguma resposta das cartas que ela enviou para a Rhaenyra. E claro que não teve resposta. Mas isso significa que, de alguma forma, ela não quer que a Rhaenyra saia da vida dela assim em definitivo, entende? Mesmo com essa desgraceira toda acontecendo. O que reforça isso é lá na frente, né? Quando a Alicent vai rezar lá e ela acende uma vela e faz uma oração pelo Jaake, que é o filho da Rhaenyra que morreu. Você vê que muitos personagens estão assumindo cada vez mais uns traços, sentimentos nobres. Mesmo sendo corroídos pelo poder, sabe? Pela ganância, pela luxúria. Eles são corroídos por várias coisas, mas eles estão mostrando mais nobreza. Ninguém é totalmente bonzinho nem totalmente ruim. Todo mundo tem uma fraqueza sentimental, todo mundo tem uma criptonita, né? Afinal de contas, é todo mundo família ali. E outro detalhe aqui que não pode passar batido, ok? É a entrada do Aemon na sala do conselho. Ele chega todo seguro de si, né? E ele age seguro de si o tempo todo nesse episódio. Mas ninguém dá moral pra ele. Isso por quê? Não é porque simplesmente ele matou o sobrinho, né? Vai muito além. Matar o sobrinho não foi só um ato que abalou a família. Foi um ato que reforçou o anúncio da guerra. E além do mais, isso é um crime de guerra. Por mais que a Casa do Dragão seja uma história fictícia, sabe? Muitas regras partem do mundo real. E um dos crimes de guerra que é estabelecido desde que o mundo é mundo é que nunca se pode matar um mensageiro, ok? Não mate o mensageiro. Lembra lá do filme 300, a cena do This is Sparta? Porra, matar um mensageiro significa que você não tem honra nenhuma dentro do conflito. Sabe, que você desrespeita o oponente. E foi exatamente isso que aconteceu quando o Jaake morreu. Sendo acidental ou não, galera, o efeito é o mesmo, ok? Lembrando que o Aemon não planejou matar o Luke. Tanto que ele ficou com cara de apavorado quando o pior aconteceu. Foi a Veiga que fez aquilo por conta própria. Mas enfim, a culpa caiu nele e ele tá tendo que lidar com isso. Bom, depois da reunião, aparece o Lord Larys, que é o grande chantagista de Porto Real. Ele tem dois momentos absurdos nesse episódio que podem até estar abrindo as portas para ele conseguir grandes vantagens no meio da família real. Primeiro, ele chantageia a Alicent, né? Ele diz que deu fim em todos os empregados que teriam traído a Alicent e ele próprio já substituiu todo mundo. Ele falou isso. Então, sim, só isso já seria tipo uma grande chantagem, porque ele limpou a área e agora todo mundo que tá lá é contato dele. Ou seja, ele tem olhos e ouvidos por todos os lugares.
Mas, antes dele anunciar isso, ele já dá uma voadora na Alicent, ok? Ele diz que procurou ela antes da reunião do conselho e a empregada disse que ela estava indisposta. Você prestou atenção no que isso significa? Porque, galera, como a gente viu, antes do conselho, a Alicent estava no TTT lá com o Sr. Criston, você viu? E agora, sabendo que os empregados são contatos diretos do Lord Larys, obviamente, ele sabe de tudo. E é por isso que logo depois, quando a Alicent vai tomar banho, ela dispensa todas as empregadas, entende? Pô, não tem porquê. Porque agora é como se os olhos do Lord Larys estivessem em todos os lugares. É pesado e claramente vai gerar uma certa paranoia na Alicent a partir daí, desse momento. E outra situação com o Lord Larys é quando ele vai falar com o Rei Aegon. Ele sabe plantar discórdia, percebe? Ele sabe muito bem que o Aegon é despreparado e que ele é orgulhoso. Se você reparar, o Lord Larys aparece no mezanino durante a sessão do rei com os plebeus. E logo que isso acaba, ele chama o rei para plantar uma pulga atrás da orelha sobre o Otto Hightower. Ele usa o argumento de que o Otto foi Lorde Mão de 3 reis. Isso é verdade. Mas ele se aproveita desse argumento para dar uma ideia de que o Otto já está ultrapassado, entende? E essa ideia pode ter resultados na cabeça do Aegon, porque tudo que o Otto fez nesse dia aí foi ficar cortando ele. Se você reparar, tanto na cena do Pequeno Conselho quanto nas petições com o povo, o Otto corrigia todas as decisões do Aegon. Mas ele é o rei, né? E ele quer se sentir o rei. Olha como que o Larys é ardiloso, cara. Putz, tipo, ele vai plantando, vai manipulando pra caramba. Isso é bom, né? A gente gosta, essa obra é boa por causa dessas manipulações, a gente curte isso. E ele entendeu claramente essa situação e ele foi lá, plantou já a semente da discórdia com o rei contra o Lorde Mão. Tudo bem, o Aegon realmente não sabe como ser rei, mas do ponto de vista dele, o avô dele é um pé no saco e não deixa ele fazer nada, percebeu? Outro momento importante desse episódio é quando a Rhaenyra encontra a asa do Arrax e um pedaço da roupa do Jake na rede dos pescadores. É a prova material que o coração, né, de mãe da Rhaenyra precisa. Daí vem a cena da primeira sessão de petições do rei Aegon. A gente já falou dela aqui, mas eu queria te mostrar um detalhe. Quando mostra um salão inteiro, na esquerda da imagem, lá atrás do povo, tem uma estátua nova, enorme. E ela é um busto gigante do rei Viserys. Dá pra ver que até a coroação dela é diferente, porque é uma estátua nova no salão antigo. Isso simboliza que o Viserys, que acabou de morrer, entrou pra história e deixou o legado dele como governante do Trono de Ferro. Na sequência tem um diálogo da Alicent e o Otto, né? E o que a gente pode tirar dessa conversa é que, apesar do Aegon estar usando a coroa de rei, nem o Otto e nem a Alicent estão dispostos a largar o osso. O que eles esperam ali é ter poder de influência, como eles conseguiram lá ter pra cima do Viserys. Então, nesse ponto, a Alicent e o Otto não estão dispostos a deixar o Aegon solto. Quer dizer que o rei pode usar a coroa, mas é a mãe e o avô que vão governar de verdade. Pelo menos esse é o objetivo deles. Aí depois disso tem uma investida, né, dos navios do Corlys Velaryon, e a gente vê o Eric Cargo encontrando a Missária como clandestino num dos navios. E o mais simbólico aqui é que mais uma vez vem uma alusão aos ratos. A Missária tá no porão do navio, que é o lugar onde mais tem ratos. E ela tá lá sendo uma pessoa com aquelas características simbólicas dos ratos que eu te contei agora há pouco, né, que é aquela ganância, covardia e tal. Ela também é um rato nessa história, entende? Um rato, né? O lance desse retorno da Missária é que ela é levada até o Daemon, que é ex-amante dela, lembra? E agora ela admitiu que vendia segredos pro Otto Hightower e o Daemon vai se aproveitar disso. Daí a gente tem a volta da Rhaenyra pra Pedra do Dragão e o conselho tá lá, pronto pra receber ela. Nessa hora são quase 40 minutos de episódio pra Rhaenyra dar a primeira e única fala dela. Ela diz, eu quero o Aemon Targaryen, né? Isso é mais um reforço pro nome do episódio. Um filho por um filho. Aí depois tem um reencontro que também traz um tom bastante emocional pro episódio, que é o retorno do Jace com a missão cumprida. Ele chega tratando Rhaenyra como rainha e vai dando as notícias do resultado que ele conseguiu com os Arryn e com os Stark. A gente viu a negociação com Craig Stark no começo do episódio, mas o resultado com a Lady Arryn só veio agora com ele contando a notícia. Mas resumindo, o pedido dela de lealdade em troca de um dragão condiz com o que vem no relato mais confiável do livro. Mas enquanto o Jace conta as novidades pra mãe, os dois se entregam ao luto como mãe e filho. Então, galera, é interessante notar que na mesma cena teve uma transição entre rainha e príncipe no começo, e terminou como mãe e filho se abraçando e chorando. O background dessa cena é muito pesado, né? Porque o Jace ele foi mandado na missão na mesma hora que o Jake, mas só ele voltou vivo. Por isso que essa cena é densa. Depois disso acontecem duas cenas ao mesmo tempo, né? O funeral simbólico do Jake na Pedra do Dragão e a Alicent indo rezar no septo de Porto Real. O septo é um cenário muito significativo. É um lugar que a Alicent sempre vai quando tá angustiada, mas principalmente é um lugar que ficou muito marcado na juventude dela, junto com a Rhaenyra. E esse cenário voltar agora, sabe, intercalado lá com o funeral do filho da Rhaenyra, é uma forma de demonstrar o quanto que elas já poderiam estar ligadas, sabe? Mas na real elas estão muito distantes. Se você reparar, as duas estão ao mesmo tempo diante do fogo, e até a Alicent reza pelo filho da Rhaenyra que ela tá velando naquele momento. Mas não adianta, né? Mesmo com essas coincidências aí, agora elas estão em lados diferentes para sempre. Mesmo com o passado delas, mesmo com sentimentos, né, que elas podem ter uma pela outra lá no fundo, já era. Daí a gente entra no arco final do episódio, que no livro é identificado como o capítulo Sangue e Queijo. O Daemon entra como clandestino em Porto Real.
Isso é até fácil, porque para alguns soldados ele ainda é considerado o comandante da patrulha da cidade, né? E não dá para esquecer que o Daemon foi o príncipe de Porto Real. Então não foi difícil, né? Ele achar um soldado lá que odeia os Hightower, e aí ele entrou na cidade e foi contratar os assassinos. O jeito mais fácil foi contratar subordinados que conheciam os túneis e os corredores do palácio, né? E nada melhor do que os caçadores de rato. E o episódio já tinha preparado a gente para esse argumento. E aí começa a ser executado de fato o plano de vingança. Um filho por um filho. Os dois assassinos entram na fortaleza pelos mesmos túneis que a Rhaenyra usou lá pra fugir de casa e encontrar o Daemon no meio da noite lá na temporada 1. E aqui o episódio Sangue e Queijo foi um pouquinho alterado em relação ao livro. Os bandidos agem um pouco diferente da obra original, porque no livro eles invadem o quarto da Alicent e esperam a Helena ir lá com as crianças. No episódio eles vão direto no quarto da Helena, né? E por mais que a gente queira ver tudo igualzinho, pra lógica da série, acho que até que faz sentido a Helena passar por tudo isso sozinha, né? E depois a gente vê o flagrante da Alicent com o Sir Criston no final. Galera, não tô dizendo que é melhor ou pior que o livro, mas pensando na lógica da série, sabe? Desse jeito acho que faz mais sentido, porque dá a oportunidade da Helena ficar ainda mais vulnerável, mais perdida. E depois também dá a oportunidade de reforçar que a Alicent e o Sir Criston são pessoas que não cumprem o que eles falam. Já que no começo desse episódio eles combinaram que não ia mais furunfar. O que mais mudou nesse episódio é que quando os assassinos chegam, eles fazem a Helena mostrar quem é o filho que eles têm que matar. E ela acaba falando a verdade. No livro ela tem que escolher qual das crianças vai morrer. Ela escolhe o caçula e só de maldade os bandidos matam o filho mais velho. Então no livro era, escolhe um ou morre todo mundo, né? E agora na série mostra qual é o menino ou morre todo mundo. Essa fixação dos bandidos com o filho reforça que são até meio burros, né? Eles são bem literais. Eles ouvem as ordens para matar o filho e eles vão no filho. Não vale a filha. Só lembrando que o filho que a Rhaenyra pediu foi o filho da Alicent, o Aemon, porque supostamente foi ele que matou o filho dela. Mas a coisa ficou meio bagunçada e eles mataram o filho da Helena. Outra coisa é que a Helena não mente. Percebeu isso? Essa é mais uma prova de que ela é um personagem diferenciado. Ela é uma personagem totalmente atípica. Qualquer outra pessoa desse universo entregaria outra criança para proteger a linhagem do rei. Mas ela não fez isso. Eles pediram para ela mostrar o menino e ela mostrou, mesmo sabendo o que ia acontecer. Muita gente criticou a Helena ter ficado quieta, né? Dela não ter gritado pelos corredores do palácio. Mas a gente tem que lembrar que ela é uma personagem que tem outro tipo de cabeça. Ela tem alguma coisa mental que deixa ela sendo desse jeito aí, diferente de uma pessoa típica, entende? Além disso, uma situação dessa é fácil ela ficar em estado de choque, né? E as pessoas em choque, elas reagem de jeitos diferentes. Tem gente que fica em choque e não consegue chorar. Tem gente que fica em choque aí e não consegue reagir. Tem gente que começa a rir, verdade. Eu quando fico nervoso começo a rir. Então por mais esquisita que seja a situação dela, né? E pelo menos não é uma situação impensável. E nem foi mal escrita na minha visão. Eu entendo assim que não foi. Pra mim, essa reação dela, porra, faz total sentido pra lógica individual dela, da Helena, entende? E mais uma vez a gente tem uma criança morrendo de maneira trágica nessa série. Nossa, cara. Lá no começo da temporada 1, a gente também teve morte de uma criança, né? Morte de um bebê Targaryen, né? A gente, beleza, só viu ele lá, enrolado lá e depois tacaram fogo. Lembra da mãe da Rhaenyra perdendo o bebê? Pois é. Aqui também uma criança não sobrevive, mas dessa vez eles pouparam a gente de ver a carnificina. Mas não pouparam a gente de ouvir, cara, a carnificina. Aquele barulho. Porra, não dá, cara. Aquilo foi pesado demais. Assistir essa parte com fone de ouvido, porra, galera, assustador. Porque você entende o que eles estão serrando, entende? Nossa, cara, isso é pesado demais. Lembrando que a encomenda do Daemon foi a cabeça de um filho, né? Então, o som, o significado e os sinais são bem pesados, né? Puta, é radical demais. Essa cena pra mim tá equiparada com a cena lá da primeira temporada que o maluco manda matar a filha dele, putz, sacrificar a filha dele queimada viva. Que foi péssimo também. E foi só som também, lembra? A gente só viu os gritos da criancinha. Bom, e no fim a Helena acaba entrando no quarto da mãe dela, né, a Alicent. E ela dá aquele flagrante lá que a gente fica perplexo, mas ela não. Ela senta no chão e diz que mataram o menino e o episódio termina com a Alicent com cara de espanto. Foi o episódio mais lento que guardou a ação pro final, pra fisgar a gente pro episódio 2, né? Mas sem dúvida, com certeza, depois desse tanto de referências, de significados, não dá pra dizer que foi um desperdício, concorda? A guerra deu mais um passo gigantesco agora. War is coming, and neither of us may win. Antes de ir embora, não esquece a sua assinatura do Dunk Hub pra você ter aí o melhor pacote de viagem do mundo e vários bônus pra sempre, hein? O link tá aqui na descrição. Curtiu esse episódio? Tô olhando os comentários, diz o que você acha, dá suas teorias. Tô olhando tudo pra gente trazer mais vídeos aqui pra vocês, mais teorias também. A gente vai tentar entender o que vai acontecer nos próximos episódios. Então tamo junto sempre. Pra isso, você tem que estar inscrito aqui. Olha, eu tô sabendo que o YouTube tá tirando a inscrição de muita gente. Dá uma conferida pra ver se você tá inscrito ou não tá. Aí você aproveita e se inscreve. E você que não tá, seja bem-vindo. Se inscreve agora e ativa o sininho. Tamo junto, galera. Fui!